Esse aqui é o orçamento aprovado para contratos em 2025, né? Como a gente falou, essas foram as categorias que a gente colocou lá em contratos, contratos de despesas fixas. Edinaldo não teve lanche, recurso foi pouco. Te entendo, Edinaldo, te entendo. Contrato de despesas fixas, contrato de despesas variáveis, contrato de despesas fixas e variáveis e os novos contratos de 2025. Então, nós temos aqui expressivamente, né, os contratos de despesas fixas, são 15 milhões. Isso é muito expressivo porque, como o próprio nome já diz, por ele ser fixo, ele é mais difícil de reduzir. Ele tende a aumentar ano a ano, né, esses contratos aqui. Os variáveis, a gente tem um pouco mais de discricionariedade, porque eu falo um pouco mais, porque apesar de eles serem variáveis, eles são muito essenciais. A maioria dos contratos que estão aqui dentro são contratos de manutenção predial, manutenção elétrica, então não tem como ficar sem esses contratos. Então, apesar de eles também serem um pouco mais maleáveis ali na hora de planejar, a gente não consegue reduzir eles muito grande, muito. E os contratos de despesas fixas e variáveis, eles têm essas duas características ao mesmo tempo, eles têm uma parte que é fixa, que você tem que pagar todo mês, e tem uma parte variável, um exemplo, manutenção de elevadores, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, falando aqui sem saber. Mas ele, pelo menos ele era assim, a gente paga um valor fixo todo mês, que é aquela manutenção preventiva, mas tem as manutenções corretivas, se alguém quiser me corrigir, pode corrigir, que são aquelas que vêm corrigir algum problema e aí por isso precisa utilizar mais serviço, mais peças, e aí ele tem uma parte que é variável. E os novos contratos, que são aqueles contratos que nunca tiveram na UFOPA, então a gente traz eles de forma separada, até para a gente ter essa visão dos novos contratos, tá? Geralmente eles são pouco, é difícil ter um contrato muito expressivo como novos contratos, justamente porque os contratos essenciais eles já vêm aí, né? Sempre tiveram, então eles vão sendo só renovados ou então novas licitações para substituir ele, mas a gente geralmente não fica sem. E aqui, quais são os contratos que estão em despesas fixas? Gente, a Vanessa acabou de me mandar aqui no PV que tá com problema na frequência, que tá aparecendo a de ontem. Só um minutinho, porque acabou que ficou, eu fiquei com essa parte, esqueci de transferir para alguém. Mas aqui para mim, realmente. Prestem atenção, aqui embaixo tem oficina 20 do 1, 21 do 1 e 22 do 1, tá? É 22 do 1 que vocês têm que preencher. Eu vou até ocultar aqui as outras, mas prestem atenção que é dia 22 do 1, tá? Então, os contratos de despesa fixa, a gente tem limpeza, que é o maior contrato, agentes de portaria, né? Vigilância armada, mochoretas e carregadores, trabalhadores rurais da fazenda. Esses contratos aqui, eles têm uma coisa em comum, que é que todos eles são com mão de obra dedicada exclusiva, né? Dedicação exclusiva. Ou seja, são aqueles trabalhadores que são trabalhadores terceirizados e esses contratos, eles são muito essenciais, né? E são muito altos, expressivos os valores. E como a Caixa disse, por exemplo, limpeza, que além de ser o contrato mais complexo, ele também é um dos mais caros para a UFOPA. Mais caros que eu falo assim, né? Em termos de valor, ele é um contrato essencial, obviamente. E aí os demais. Eu quero que vocês deem uma olhada, tá? Não, aqui não é uma discussão de PGO, existe muita discussão de PGO, quem participa das reuniões sabe disso. Então, provavelmente, esses valores foram muito questionados ali na época das discussões, mas é importante vocês também terem essa noção geral, né, de quais são os contratos. Muitas vezes, ontem a Alda falou, anteontem ela falou uma coisa muito importante, que ela tem o PGO como livrinho, né, perto dela, que ela sempre utiliza ele para consultar. Eu quero saber de vocês. Quem aí já leu já viu o PGO, tem também impresso, todo ano vai lá dar uma lida. Quem nunca nem leu? Quem faz esse exercício? Me conta ali no chat, por favor.
Eu não sou muito fã do chat, Polly, então por isso que eu abro aqui, peço desculpa para vocês, mas eu abro logo o áudio. Eu... Assim, Polly, como eu estou na direção do Instituto, né, do ICED, então a PGO é algo que tem que fazer parte do material diário nosso, né? Então, PGO, PDI, são instrumentos que vivem conosco lá no ICED. Eles são impressos e estão disponíveis lá em cima da mesa para toda hora que a gente tem alguma dúvida, a gente olha lá. Porque eu ainda tenho essa coisa de ter a necessidade de ter o documento físico. Ainda não, eu olho para o digital, mas o físico eu grifo e viro as páginas que eu sinto que é mais fácil. Então, a gente sempre faz isso e é o nosso o dia a dia, né, da gestão, é acompanhar esses documentos. Com certeza, professora. Excelente, excelente mesmo, é isso. O PGO ele tem que ser uma ferramenta que você precisa consultar, precisa conhecer, precisa saber o que foi estabelecido para o exercício, né? E muitas vezes também as pessoas leem, mas ficam muito focadas ali no que é de seu interesse, mas acaba desconhecendo as outras partes, mas é importante você conhecer no todo, saber para onde o orçamento público está sendo destinado. Eu sou uma entusiasta do orçamento público, né? Eu sempre gostei muito, mesmo quando eu ainda não estava na Diplan, eu já gostava desse assunto. Eu acho que é por isso que eu gosto muito assim de trabalhar também, isso contribui bastante, né? Aqui, contratos de despesas fixas e despesas variáveis. Nós temos manutenção de refrigeração, motoristas, manutenção de elevadores, impressão e reprografia. Aí, e os novos contratos para 2025, que foram os exames periódicos de servidores, internet, software antiplágio, Starlink, licença Figma, esse outro, que eu não sei o que é, e 25 licenças do GitLab, né? Então, assim, essa aqui é uma parte do orçamento, e os contratos de despesas fixas, que é aquele mais expressivo que eu falei, né? Que é difícil a gente conseguir ter uma... Eu, na verdade, acho que eu até troquei aqui, gente, porque esse aqui é o de despesas fixas, esse aqui é o de despesas fixas e variáveis, e eu coloquei até o valor errado, agora que eu estou vendo. Mas, enfim, esse aqui são despesas variáveis, aliás, energia elétrica, manutenção predial elétrica, cabeamento metálico, serviços de ações ambientais, manutenção de extintores, tudo isso aqui é essencial para a universidade também, por isso que eu falo que é difícil, né, você conseguir gerir isso aqui, diminuir muito, porque eles são realmente essenciais, mas eles são por demandas, certo? E aqui a gente tem um cronograma de desembolso. Esse cronograma de desembolso, por enquanto, é uma previsão, tá? Nós lembramos que o cronograma de desembolso de contratos trata-se daquela parte em que a gente, a Diplan, disponibiliza o orçamento de contratos para as unidades, ok? Só que a gente também depende da aprovação da LOA, porque até que a LOA seja aprovada, a gente recebe duodécimos. Eu quero até saber, vocês sabem o que é o duodécimo? Entendem bem? Querem que eu explique um pouquinho ou pode seguir? Se tiver alguém aí que tem dúvidas em relação aos duodécimos, manda ali no chat, por favor. Polly, eu acho importante explicar, porque vai ficar gravado, né? Aí vai ficar no YouTube, então já fica lá à disposição para pesquisas futuras, né, de outros colegas. Sim. Então, o duodécimo, enquanto a nossa LOA não é aprovada, existe uma previsão do que vem de orçamento para a gente, né? Porque a gente preenche uma PELOA, no ano passado, por exemplo, a gente preencheu a PELOA, que é o que vai dar base para o nosso planejamento. Obviamente que o próprio já vem determinado um valor máximo ali. E aí a gente, dentro dessa PELOA, a gente faz a distribuição do nosso orçamento, e enquanto a LOA não é aprovada, a gente vai recebendo, a partir de janeiro, duodécimos, que, como o próprio nome já diz, é uma 12ª parte do todo que está previsto para a gente, ok?
Só que em algumas vezes, inclusive, a gente já recebeu menos que esse doodano, já chegou a receber, eu lembro que teve um ano que a gente recebeu 1/18, tipo assim, era bem menos do que estava previsto. Então, por isso que quando chega janeiro, até a aprovação da LOA, a gente fica ali tendo que administrar muito bem o pouco recurso que a gente tem, né? Então, até a aprovação da LOA, a gente a gente elabora esse cronograma de desembolso. Pode acontecer de ter alterações, tá? Isso aqui não é fechado, não é fixo, pode acontecer de alterar, mas a previsão é que a gente faça 3 desembolsos para contratos, porque não é somente 2, como de apoio estudantil, a Renata vai falar amanhã mais. Porque como vocês viram, o orçamento de contratos é muito expressivo, né? Não tem como liberar muito orçamento de uma vez. E, inclusive, sobre isso, muitas vezes acontece a gente liberar orçamento, só que por conta de uma coisa chamada limite de empenho, a gente precisa cancelar os empenhos que já foram emitidos, porque vai precisar utilizar numa demanda mais urgente, entendeu? Então, essa administração ela tem que ser ali muito fina, muito dia a dia no que acontece. Então, a previsão do desembolso hoje a partir de janeiro, a pergunta que a professora Kelly falou, quero saber quando podemos solicitar o duodécimo. Os duodécimos, eles são solicitados, assim, enquanto a gente não tem a aprovação da LOA, a gente vai liberando o orçamento sob demanda. Então, tem uma demanda, manda para a Adplan, né? E aí a gente vai atendendo. Depois da aprovação da LOA, a gente faz esse desembolso maior nos valores aprovados no PGO, e aí fica mais tranquilo, mas a gente ainda tem essa situação do limite de empenho, e aí a previsão, por enquanto, é que de janeiro a abril a gente vai receber os processos até 31/3, né? Lembrando que nós estamos dependendo dessa aprovação. De maio a agosto a gente vai receber os processos até 31/5, e para o desembolso de setembro a dezembro a gente vai receber os processos até 31/9, tá? Quando os pedidos são feitos sob demanda, é importante que venha aquela solicitação de orçamento do contrato, que é um formulário, tá? Depois eu vou abrir, eu acho que eu não... Agora que eu lembrei que eu não me programei para abrir, mas eu vou abrir para vocês essa planilha que ontem a Carmen me enviou, tá? Mas quando a gente libera o desembolso, a CAO, que é a Coordenação de Acompanhamento Orçamentário, que faz a gestão desse orçamento, envia um ofício circular dizendo esses prazos, e aí vocês, na unidade, se programam para enviar os processos solicitando esses orçamentos, tá? De acordo com as previsões. Então, aqui, o critério de distribuição é a previsão de gasto médio mensal dos contratos. Olha, o Ivan está dizendo que as unidades já estão solicitando para despesas de janeiro, almoxarifado virtual, passagem de áreas, auxílios e bolsas para pagamento de janeiro, né? Justamente por causa dessa limitação. Então, os desafios que nós temos aqui dependem de limites de empenhos, né? Em algumas situações, mesmo após a distribuição do orçamento, é necessário recolher para atender algumas situações imprevistas ou fazer alguns ajustes no cronograma. Eu lembro que, acho que em 2019 ou 2020, eu não lembro, que teve uma contingência grande no orçamento, a gente distribuiu o orçamento para todos os contratos, de acordo com o estava previsto no cronograma. Passou uns dias, assim, veio a contingência do orçamento, a gente teve que recolher tudo, assim, fazer todos os desdetalhamentos, a gente teve que fazer os recolhimentos dos valores que tinham sido detalhados. Então, muitas vezes acontecem situações porque não depende só da gente, depende também ali eu não sei exatamente qual é o setor, mas eu acho que é ali do orçamento do MEC, alguma coisa assim, tá? Então, às vezes acontece isso e a gente precisa fazer todos esses ajustes, beleza? Alguma dúvida sobre cronograma de desembolso? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Não, né? Então, vamos lá. Então, os contratos, eles seguirão o cronograma previamente estabelecido. É fundamental
observar os prazos para envio do processo de plano. Então, a gente vai enviar esse ofício circular com os prazos, e esses prazos serão enviados. A ordem de utilização do orçamento, na prioridade, quando chega na Diplan, a gente faz, todo o processo que vocês enviam para a Diplan, de contratos, a gente faz uma análise dessa solicitação. Então, a gente vai e verifica se esse contrato ainda tem algum restos a pagar. Aí, se ele tiver, a gente prioriza utilizar esse restos a pagar. Se não for suficiente, aí a gente une o resto do restos a pagar e mais recursos do exercício, sendo que TED e emenda tem prioridade, porque a gente também para eliminar o máximo, mais rápido possível o recurso de TED, até porque o recurso de TED e de emenda ele é mais fechado, a gente não tem como direcionar para outra coisa, geralmente é para aquele objeto que veio no TED ou na emenda, então a gente já dá prioridade para utilizar esse recurso, e o saldo de empenho de exercício, né? Então segue essa prioridade aqui. E, em caso de insuficiência orçamentária, o contrato com orçamento insuficiente serão analisados mediante solicitação formal. Então, pode acontecer que, no decorrer do exercício, foi previsto lá R$20 mil para um determinado contrato, e chegou em algum momento, terminou esse valor e ainda tem demandas para o final do ano. Isso é um problema que pode ter sido no planejamento, mas se, independente da situação, tem que atender aquela demanda, a gente faz uma análise, né, para verificar a viabilidade de atender essa demanda. E o processo deve detalhar todos os valores necessários para a liquidação da despesa, ok? Orientações e responsabilidades sobre o desembolso. A Renata quer falar. Deixa eu voltar aqui. Renata, pode falar. Olha, só uma observação que, na verdade, até peço desculpa não ter te colocado antes, mas, assim, como a gente alterou as mudanças, está alterando nesse processo de alteração dos fluxos, é só colocar aí depois que os processos de contrato já podem ir diretamente para a CAL, no CIPAC, tá? Caso esteja dentro do orçado, tá? Por exemplo, se você está pedindo o valor que está dentro do planejado, que já foi aprovado no PGO, então esse processo já pode ir diretamente para a CAL, que é a Coordenação de Acompanhamento Orçamentário no CIPAC. Eu falo em termos de fluxos do processo no CIPAC, tá? Caso seja uma demanda que esteja ultrapassando esse valor aprovado, aí sim pode encaminhar diretamente para mim, que aí a gente analisa e vê se tem possibilidade de atender ou não aquela demanda, dependendo dos saldos orçamentários, déficit e etc. Como vocês já sabem que a gente está em déficit, né? Então, assim, é só essa alteraçãozinha aí no fluxo, tá? Se for dentro do valor aprovado no PGO, já encaminhar direto para cá, o que já agiliza, né, o fluxo do processo. Se não tiver aprovado, pode ser direto para a Diplan, tá? Ou até para a Proplan, né? Se for alguma coisa que já tenha sido negociado com o Cauã, aí ele já pode também despachar, autorizar diretamente e encaminhar para a gente. Tá bom? Só essa observação. Obrigada, Polly. Perfeito, Renata. Obrigada. Então, aqui algumas orientações e responsabilidades, ajustes para o segundo desembolso. A gente faz, o segundo desembolso, ele é baseado em alterações contratuais ou médias de execução do primeiro semestre de 2025 para despesas variáveis, né? E a solicitação de orçamento deve ser feita no formulário de solicitação de estrutura orçamentária e enviado por processo digital. Acho que a Alda agora até falou para dar ênfase a isso. Esse formulário precisa ser preenchido e colocado lá no CIPAC. Os gestores... Posso dar só uma palavrinha, pessoal? Só para frisar aqui, obrigado pelo espaço, só para frisar isso que a Renata falou, é extremamente importante devido ao fluxo processual. O processo de contratos, ele é próprio, então ele vai ser encaminhado direto para cá, a planilha tem que ser anexada nele, colocando planilha de descentralização de contratos. Você vai preencher e anexar. E depois o despacho diretamente para cá, se estiver dentro do planejamento. Isso é extremamente importante, por quê? Porque as outras descentralização, que não são contratos e apoio estudantil, também tem processo próprio, vai para CAL. E as outras descentralizações, elas
acontecem no processo anual de descentralização. Então, a exceção é contratos e apoio estudantil que seguem no seu processo próprio, tudo bem? E as outras descentralizações seguem no processo anual da própria unidade. E aí a mesma orientação, colocar as planilhas com o devido tipo de documento adequado e o processo direcionando diretamente para a coordenação competente. Muito obrigada aí. Certo, aí a Renata só estava falando aqui que depois das oficinas, esses modelos vão ficar disponíveis no site, tá? Então, responsabilidade dos gestores, vocês precisam observar os limites aprovados no PGO, né, para não comprometer demais ações institucionais. Existe, assim, um filtro ali na nossa parte, né, que é quando chega, se ultrapassar a PGO, a gente meio que não deixa passar sem as autorizações devidas, mas é importante para o gestor se programar com o que está previsto no PGO, e se houver necessidade, isso precisa ser comunicado com antecedência, seguindo os fluxos corretos, né? Proibição de despesas sem empenho, ou seja, é vedado realizar qualquer despesa sem um prévio empenho orçamentário, e sobre isso eu não falo só na parte que é ali burocrática ali do papel, sabe? Quando fala despesa sem prévio empenho, é na prática mesmo, é vocês não fazerem despesas sem que tenham sido previstas, seja, sem que tenham sido aprovadas no PGO. Além disso ser vedado legalmente, né? Isso prejudica o planejamento orçamentário. Então, necessidades adicionais devem ser enviadas com antecedência para análise da DIPLAN. E aí, dentro da DIPLAN, a gente toma as medidas, não somos nós que decidimos em primeira instância, é a pró-reitoria com a gestão superior, enfim, mas a gente já cuida ali dos trâmites, tá bom?